Quanto a pessoa precisa estudar de Torá por dia, por semana, por mês? Será que tem uma cota mínima? Será que tem uma cota máxima? Certo? Ou não tem máximo? O quanto mais melhor, mas será que tem uma cota mínima que eu sou obrigado a estudar por dia, por mês? E como funciona esse assunto? E a gente sabe que a pessoa tem coisas para fazer durante o dia dele, que não é só estudar, certo? Nós vivemos nesse mundo. Esse mundo nós somos de carne e ossos. Nós somos de carne e ossos significa que a gente tem que se alimentar, tem que alimentar o corpo, tem que comer. Para comer você precisa ter dinheiro, para ter dinheiro você precisa trabalhar, certo? Os animais, eles têm o privilégio de comer sem pagar, certo? O leão está com fome, tem a cadeia alimentar dele, ele acha lá o bezerrinho, o viadinho, ele acha lá na selva, caça e come, certo? Nós, para comprar comida, temos que, por enquanto, pagar. No supermercado, pagar. Para isso a gente precisa trabalhar. Agora, com certeza, a nossa meta no mundo não é trabalhar e fazer dinheiro. Não é essa a meta do Yehudi. Porque se a meta do Yehudi for trabalhar e fazer dinheiro para poder comer, aí o Yehudi está num nível pior do que os animais. Que os animais têm comida, têm moradia, têm o que quiser, roupa, o que quiser, sem pagar. Nós precisamos se esforçar. Bezeata, como está escrito, Bezeata perra tochalekhem. A Kadosh Baruch Hu amaldiçoou o Adam Arishon, falando para ele, com o suor do seu trabalho você vai conquistar o seu pão. Quer dizer, trabalhar para conquistar o pão não é por causa que nós somos melhores do que os animais e não é a nossa meta. A nossa meta então seria uma meta espiritual, mas nós temos que trabalhar e ganhar dinheiro para poder ter moradia, sustento, sustentar os filhos, educação e assim por diante. Então a gente não pode estudar a Torá o dia inteiro, certo? A gente não pode porque a gente precisa se sustentar, a gente precisa comer. Não tem como ficar 24 horas, precisa dormir. Então, como a gente explica esse conflito, como a gente faz paz nesse conflito? Eu estudo mais, eu estudo menos, eu trabalho mais, eu trabalho menos. Quanto tempo eu preciso estudar? Qual que é a mitzvah? Então, vamos começar com uma coisa que o Rambam escreve. O Rambam, Maimonides, escreve no livro dele de Ilchot Melachim, Halachot que fala sobre reis. O Rambam escreve lá uma coisa bem, uma halachá bem interessante. Fala o Rambam o seguinte: o rei não pode ficar bêbado. O rei não pode ficar bêbado. Por quê? Porque o rei ele tem que estar em foco. O rei não pode ficar bêbado. Boa noite, boa noite. Mas me fala se que meia de aula, Fernando, quantas horas não se veja? Então, pessoal, o rei, está escrito no Rambam que o rei não pode ficar bêbado. Por que o rei não pode ficar bêbado? Porque ele tem que estar totalmente focado na liderança do povo, e não só na liderança do povo, o rei lidera o povo através da Torá. Por isso, fala o Rambam, tem uma mitzvah que o rei ele tem que estar com a Torá, Lo yamush sefer HaTorah azamipicha, certo? O rei não pode parar de estudar a Torá em momento algum. Vekarabo kol yamei chayav, ele tem que ler o livro da Torá todos os dias da vida dele. Lê e lê e lê na Torá. Então, se ele ficar bêbado, significa que na hora que ele for para uma festinha e se embebedar, então o que vai acontecer? Ele vai tirar ele daquele foco, que ele está no foco da Torá. Então ele não pode ficar bêbado. Perguntam os comentaristas o que uma pessoa normal sim pode ficar bêbada, mas uma pessoa normal também tem a mitzvah de estudar a Torá o tempo que ele pode, o tempo que ele consegue. Isso que ele pode trabalhar, que ele pode comer, que ele vai no banheiro, que ele vai dormir, é por causa que é necessário para a vida dele. Mas ir para uma festa e ficar bêbado, será que isso ele pode? O Rambam ele coloca lá um monte de empecilhos para o rei, que o rei não pode fazer. O rei não pode ficar demais com a mulher dele, não pode beber demais, porque ele tem que estar totalmente no foco do estudo da Torá. Que o rei ele lidera o povo através do estudo da Torá. Vekarabo kol yamei chayav, a vida inteira ele tem que ler a Torá. Portanto, uma pessoa normal, parece do Rambam, que sim, uma pessoa quer ir para uma festa, beber um pouquinho, ficar um pouco alegre, vai tirar ele do foco? Ele pode. Ele pode. Qual que é a explicação disso aqui? Afinal de contas, está escrito sobre a pessoa também. Vehagita bo yomam valayla, ubahem neegeh
E o Manvalaila, que a gente vai estudar a Torá de dia e de noite, todos os dias e todas as noites. Então eu tenho que ter um novo foco. Então qual que é a explicação disso aqui? Por que somente o rei e uma pessoa comum não? Vocês já ouviram falar de um conceito chamado Bitul Torá? Bitul Torá significa uma pessoa que ele cancela, vamos falar assim, anula o seu tempo. Ele poderia preencher aquele tempo com um estudo de Torá, com cumprimento de mitzvot, podia ler alguma coisa que ia influenciar na vida dele, e ele anula aquele tempo. Faz daquele tempo como se fosse um tempo que não valesse nada. Bitul Torá. O que é Bitul Torá? O que significa anular o meu tempo? Então, olhem só o que fala o Rav Isser Zalman Meltzer, foi Rosh Yeshiva da Yeshiva de Etz Chaim. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte. Ele fala uma pessoa que quer ter um pouco de prazer. Prazer, kamuvan, um prazer kasher, certo? Um prazer permitido pela Halakha. Ele não está fazendo Bitul Torá. Assim que fala o Rav Isser Zalman Meltzer. Ou seja, eu quero hoje beber um pouquinho de vinho. Quero beber vinho, eu gosto de beber vinho, eu vou beber uma garrafa de vinho. Certo? Eu vou beber uma garrafa de vinho, ou meia garrafa de vinho, vou ficar um pouquinho alto, alegre. Isso aqui vai me tirar do meu foco e eu vou anular o meu tempo. Ele fala, isso aqui não significa Bitul Torá. Não significa que está anulando o seu tempo. Porque você pode fazer uma coisa prazerosa para você, Kamuvan, a pessoa não pode fazer isso demasiadamente. Uma pessoa que todo dia vai beber uma garrafa de vinho, vai ser sempre bêbada, então ele está com certeza anulando o seu tempo. Mas se de vez em quando a pessoa quer ter um pouquinho mais de prazer, ele quer jogar futebol, ele quer assistir um jogo de futebol e assim por diante, porque ele tem prazer disso aqui, certo? Não tem problema. Ele não está anulando. Isso aqui não é considerado Bitul Torá. O que então é Bitul Torá? Bitul Torá é uma pessoa que ele pachut senta e não faz nada. Ele senta sem fazer nada. Ele tá com... Tomar sol, pode? É o Bitul Torá. Então, se Bitul Torá é prazeroso. Então, talvez, eu não sei qual que é a fronteira aí, é um assunto que a gente tem que entender. Eu não sei qual que é a fronteira, qual que é o gvul para isso aqui, mas uma pessoa que usa o tempo dele, fala assim o Rav Isser Zalman Meltzer, para ter algum tipo de prazer permitido. Ele vai assistir um jogo de futebol, ele vai beber vinho para ficar um pouco alegre, certo? Coisas que são permitidas, ele não está anulando o seu tempo, não está fazendo Bitul Torá. Porém, uma pessoa que pega o tempo dele, ele tem disposição agora, ele não vai dormir, ele tem disposição, e Pachuto não faz nada, simplesmente não faz nada, certo? Fica conversando à toa ou coisas do gênero, essa pessoa está fazendo Bitul Torá, ele poderia estudar nessa hora, poderia aproveitar, preencher esse tempo de uma maneira bem melhor, e ele joga esse tempo no lixo. Assim que ele falou. Parece que o Gaon Mivilna, o famoso Gaon de Vilna, discute com essa opinião do Rav Isser Zalman Meltzer. O Rav Isser Zalman Meltzer viveu há mais ou menos 70 anos atrás, o Gaon de Vilna viveu há 200, 300 anos atrás. Ele fala uma coisa diferente. Vocês sabem que tem uma Mishnah em Masechet Peah, a gente fala ela todos os dias na Tfilah. Elu Dvarim Shein Lahem Shiur. Existem coisas que não tem medida, certo? Essa mesa tem medida. Tem mitzvot que tem medidas, matzah. Matzah em Pesach, se comer um casais de matzah, tem uma medida, certo? 28 gramas. Tem uma medida. Tem coisas que não tem medida. Uma das coisas que não tem medida, Talmud Torah, o estudo da Torá. O estudo da Torá não tem medida. Não tem uma medida para falar, olha, estuda 5 minutos por dia, 5 minutos por... Não tem medida. Quanto mais, melhor. Fala o Gaon de Vilna, o que significa não tem medida? Ele fala o seguinte, aí a pessoa precisa dormir, precisa comer, precisa tomar banho, precisa trabalhar. Não tem medida? Eu preciso estudar a Torá o tempo inteiro? Não, ele fala assim, tudo que você faz, tudo que você faz, que é para sua existência, que é importante para sua vida, não é Bitul Torá. Você trabalha, você precisa ganhar dinheiro, não é Bitul Torá. Você come, você precisa comer, não é Bitul Torá. Você bebe, você toma banho, você dorme, você passeia de vez em quando,
é bom para a sua vida, você corre, faz esporte, isso aqui não é Bitul Torah. Mas quando você pega o seu tempo e faz uma coisa que o conteúdo dela não é uma coisa boa para a sua existência, por exemplo, você, de acordo com o Gaon de Vilna, estou falando, você vai beber vinho demasiado, você vai assistir um jogo de futebol, você está cancelando o seu tempo, você está jogando o seu tempo no lixo, você está fazendo Bitul Torah, você poderia preencher esse tempo com uma coisa positiva. É uma discussão aqui grande entre o Gaon de Vilna e o Rav Ser Zalman Meltzer. E de acordo com o Rav Ser Zalman Meltzer, a pessoa não é preto ou branco. Não é que eu posso fazer fora do meu estudo somente coisas que vão ser importantes para a minha existência, certo? Eu posso também fazer coisas que, se eu não vou cancelar o meu tempo, anular o meu tempo 100%, eu vou ter algum prazer agora que não é bom, não é importante para a minha existência, não é fim do mundo, tá certo? De acordo com o Gaon de Vilna, não é assim. Agora, qual que é a origem, da onde os dois tiraram essa opinião? Não estou falando agora qual que é Halakha, qual que não é Halakha, mas a gente vê, tem duas opiniões aqui, e as duas falam que a pessoa não precisa estudar Torá o tempo inteiro, só que de acordo com o Rav Ser Zalman, eu posso até fazer coisas que não são importantes para a minha existência, e de acordo com o Gaon de Vilna, somente coisas que são importantes para a minha existência. Qual que é a origem dessas opiniões? A origem dessas opiniões, pessoal, é uma Gemara em Masechet Berachot, no Tratado de Berachot, página Lamed Hei, 35. A Gemara lá traz uma discussão bonita, discussão interessante, entre Rabi Ishmael de um lado e o famoso Rabi Shimon Bar Yochai, de Lag BaOmer, do outro lado. A gente tem uma contradição em dois psukim da Torá. Uma contradição, uma stirá. Em hebraico, contradição. Stirá. Tem um pasuk que fala o seguinte: Lo yamush sefer haTorah ze mipicha ve'agita bo yomam v'layla. Você não pode tirar o livro da Torá de sua boca, você tem que estudar ele dia e noite, dia e noite. Isso é de um lado da moeda. O outro lado da moeda é, a gente lê isso no Kriyat Shema 2 vezes por dia, ou até 3, Kriyat Shema Lamitah. Ve'asavta deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha. O que significa ve'asavta deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha? Traduzindo, você vai juntar, ve'asavta deganecha, você vai colher, juntar o seu trigo, a sua plantação de trigo, tiroshecha, sua plantação de vinho, de uvas, veitzarecha, e sua plantação de azeitonas. Você vai colher. Ou seja, a Torá fala pra gente que Hashem vai te dar brachá. Se você escutar, Vayayim Shamot Ishmeu El Mitzvotai, se você escutar as minhas mitzvot de Hashem, qual vai ser a brachá de vocês? Ve'asavta deganecha tiroshcha veitzarecha. Você vai colher, você vai produzir bastante trigo, cevada, bastante uva, bastante vinho, azeitona. Você vai colher, você vai trabalhar. Está contradizendo. Vem Rabi Ishmael e fala, não tem contradição. Tem que mesclar as duas coisas. Yafat Torah in derech eretz. A Torá é bonita quando tem uma profissão do lado dela. O que significa isso? Aneg ba'em minag derech eretz. Você tem que estudar a Torá de dia e de noite? Tem que. Aneg. Aneg aqui significa se comporte. Itnahagut. Itnahagut. Aneg ba'em. Comporte, jogue dentro do teu estudo o trabalho. Ou seja, trabalho e as outras coisas que são importantes para você. Ou seja, não precisa estudar a Torá o tempo inteiro, Yomam Valayla non-stop. Ela, junto do seu estudo, você também tem que trabalhar. Rabi Shimon Bar Yochai explicou a contradição de uma maneira diferente. Fala Rabi Shimon Bar Yochai o seguinte. Fala Rabi Shimon Bar Yochai, prestem atenção pessoal, uma pessoa que ele, olha as palavras que ele fala. Se a pessoa for arar na hora do arado, for plantar na hora de plantar, for colher na hora que tem que colher, for pegar o trigo e separar o trigo da palha na hora que tem que separar, depois ele tem que jogar o trigo para os céus para separar mais ainda a sujeira do trigo, depois ele vai moer o trigo, depois ele vai pegar a farinha, tem que fazer o pão.
Se ele for fazer tudo isso, Torá Mateal, aqui que vai ser da Torá dele. Não vai conseguir estudar a Torá. Certo? Então fala Rabi Shimon Bar Yochai, olhem só o que ele fala. Quando o povo de Israel faz a vontade de Hashem, aí os outros povos vão fazer o nosso trabalho. Amdu Zarim, Urut Zonachem. Vão vir estrangeiros e vão pastorear o seu rebanho. Ou seja, os outros vão fazer o seu trabalho. Mas quando você não faz a vontade de Hashem, aí você vai ter que trabalhar para conseguir o seu pão. Agora, uma pessoa que não vive no ideal, ou seja, quando o povo não está fazendo totalmente a vontade de Hashem, tem que trabalhar para conseguir o sustento. E a Gemara termina falando assim, muitas pessoas fizeram igual a Rabi Ishmael e tiveram sucesso. Ou seja, eles mesclaram os dois mundos. Mesclaram o mundo espiritual com o mundo material, também trabalhavam e também estudavam, tiveram sucesso. Arbe Asuk Rabi Shimon Bar Yochai, muitos fizeram igual a Rabi Shimon Bar Yochai e não tiveram sucesso. Lor Tabi Adam não tiveram sucesso. E a gente tem que detalhar das palavras da Gemara, que não é que a Gemara quer falar, e muitos comentaristas falam assim, que tem uma discussão aqui de ideologia entre Rabi Ishmael e Rabi Shimon Bar Yochai. Mas sim, Rabi Shimon Bar Yochai está falando para poucas pessoas e Rabi Ishmael está falando para muitas pessoas. Rabi Ishmael está falando a conduta da maioria do povo. 80%, 90% do povo assim tem que se comportar. Juntar os dois mundos. Rabi Shimon Bar Yochai está falando para pessoas específicas, para uma minoria do povo, que eles realmente vão ter que deixar totalmente o trabalho. Outras pessoas vão trabalhar por eles e eles vão estudar o tempo inteiro. Por isso, a Gemara fala, Arbe, muitos fizeram igual a Rabi Shimon Bar Yochai e não deu certo, porque eram muitos. Tem que ter poucos fazendo igual a ele. Ou seja, tem que ter uma parte do povo fazendo igual a ele, mas a maioria tem que receber a ideologia de Rabi Ishmael. Não, que o Shimon Bar Yochai, também, que ele ficou aqueles 12 primeiros anos, né? Quando ele saiu de ver o pessoal trabalhando, ele até tinha força de queimar as pessoas. De queimar as pessoas, né? Aí depois ele voltou por um ano a mais. Ele voltou um pouco para... Aí o filho dele continuou queimando e ele consertava. Sim, né? Para saber que tem as duas etapas. Tem as duas etapas na vida. Esse papel são os yeshivot hoje em dia. Sim, sim. A gente vê no Talmud que os grandes sábios, justamente que são classificados dentro dessa minoria, que deviam só ficar sentados estudando a Torá, eles trabalhavam. Justamente eles faziam questão de trabalhar. Então, se realmente eles... Mas tem um conceito de Shevet Levi, que Shevet Levi são pessoas que Bemet só estudam e Bemet os outros ajudam eles a se manter. Porque esses sábios não faziam. Não sei porquê. Mas é proibido. Ninguém era o nosso campo, por enquanto. Se quiserem encarar o nosso campo lá. Tinha Levi. Você tinha falado do Bitul Torá, mas a pessoa, se ela igual as pessoas que falam, eu pago para eles estudarem. Então já vamos tentar chegar lá. Aí pode ter Bitul Torá só pagando? Não, peraí. Vamos chegar lá. Agora prestem atenção. Prestem atenção. As palavras de Rabi Shimon Bar Yochai, as palavras de Rabi Ishmael, que Rabi Ishmael falou para mesclar os dois mundos, e a Gemara fala que o povo tem que seguir, a maioria do povo tem que seguir a ideologia de Rabi Ishmael, dessas palavras, tanto o rabino Rabi Serzal Nalmeretzer, que a gente começou o shiur com ele, tanto o Gaon Mivilna, tiraram a halakha deles, extraíram a halakha deles daqui. Os dois falaram a mesma coisa, eles estão discutindo só o que uma pessoa pode fazer além de estudar. Então fala o Gaon de Vilna, além de estudar você pode trabalhar. E também a gente não vai medir com um stopper o seu trabalho, você tem que trabalhar 3 horas por dia, certo? 3 horas por dia vai te dar tantos mil shkalim, já é suficiente para você, termina o seu trabalho aqui e o resto vai estudar. Não, o Gaon de Vilna concorda que a pessoa pode trabalhar mais do que isso, quer dizer, não é que ele precisa ganhar... A pessoa consegue viver com 10 mil, vai ganhar 10 mil e acabou. Não, se o cara ganhar 20 mil também tá bom, se ganhar 30 mil também tá bom. Porque ele está fazendo uma coisa que é para a existência dele, uma coisa importante, não está anulando o seu tempo. Certo? E o Ravi Serzal Nalmeretzer você fala mais ainda, ele fala, não, você não é só que você pode trabalhar e comer e tomar banho e tal. Você pode também até ter prazeres, que também faz parte da vida de uma pessoa, às vezes passear, às vezes ler um livro, às vezes fazer esse tipo de... fazer outras coisas que não são só trabalho, comer, dormir e tomar banho. Também pode.
De acordo com o Gaon de Vilna, não deve. De acordo com o Rabi Zalman, sim pode. Então essa é a discussão deles. Só que interessante que tem uma outra Gemara em Masechet Menachot, página Tzadik Tet, se não me engano, 99, que lá a Gemara fala uma coisa contrária. A Gemara fala o seguinte: o sobrinho de Rabi Ishmael chegou para ele, chamava Ben Dama. Sobrinho de Rabi Ishmael, a Gemara conta. Ele chegou para ele e falou: tio, eu já estudei toda a Torá. Estudei tudo. Todos os psukim da Torá, dos Neviim, dos Ktuvim. Estudei a Gemara, a Mishnah, estudei tudo, sei tudo. Será que eu posso estudar a sabedoria grega? Ele perguntou para ele: posso estudar agora a Chokhmah Yevanit? Outra Chokhmah, a sabedoria grega, de Chokhmah da Torá. Posso ou não posso? Falou para ele Rabi Ishmael, o mesmo Rabi Ishmael que fala que a pessoa pode fazer outras coisas, falou para o sobrinho dele o seguinte: querido sobrinho, se você achar uma hora no dia que não faz parte nem do dia e nem da noite, certo? Você pode estudar sabedoria grega. Mas como não existe uma hora dessas, que não é nem do dia e nem da noite, você não pode, você tem que estudar Torá o tempo inteiro. Você, Rabi Ishmael, falou no tratado de Masechet Brachot que a pessoa tem que mesclar os dois mundos, certo? E aqui você está me falando que não? Você fala para o seu sobrinho que não? Qual que é a lógica disso aqui? Então explica aos Fatemet que a pessoa, de acordo com o Rabi Ishmael, pode fazer uma coisa que seja boa para ele, mas que não seja uma coisa que está ligada com o mundo da filosofia. Assim ele fala. Estudar uma outra filosofia, que não é a filosofia da Torá, que não é o estudo da Torá, isso aqui mesmo o Rabi Ishmael concorda que não pode. Estudar uma Chokhmah Yevanit, você não deve. Certo? Você pode fazer coisas que são boas para o seu sustento, que são boas para a sua vida, certo? Mas estudar uma outra sabedoria, se você já vai estudar alguma coisa, agora parece que talvez se você for estudar alguma coisa para trabalhar, por exemplo, estudar psicologia. Psicologia é uma teoria e tudo mais. Não, isso aí tudo bem, que você vai usar essa teoria na prática. Mas se você for estudar só por estudar, você tem agora uma hora livre, e você vai estudar só por estudar, você pode estudar agora ou sabedoria grega ou a sabedoria da Torá Lehavdil, entre as duas, então estuda a Torá. Mas se você vai estudar uma coisa para trabalhar, uma psicologia, sociologia, uma coisa que você vai usar na sua vida, aí não tem problema. Assim que dá para explicar essas duas Gemarot. Para uma profissão seria. Para uma profissão, sim. Certo, pessoal? Tem Então, problema se depois, obviamente, você não vai ensinar nenhum Yehudi ou isso, porque tem várias coisas que você pode trabalhar, mas você não pode fazer com Yehudi, não é isso? por exemplo, Não sei se pode ou não pode. Se o cara vende madeira, essa madeira o cara faz crucifixo, estou dando um exemplo, ele vende para Goi, pode. Mas ele não poderia fazer para vender para Yehudi, não é isso? Óbvio. Sim. Mas aí poderia. Sim, um trabalho ele pode fazer. O que ele não pode é estudar alguma sabedoria que não faz parte, que não tem nada com essa sabedoria. O que ele vai fazer com essa sabedoria? Você já vai estudar, então estuda a Torá. Sim. Certo? Você vai estudar por estudar, então estuda a Torá. Isso que os Fatemet, assim os Fatemet explicam as palavras de Rabi Ishmael. Mas o futebol, você falou, não pode assistir o jogo de futebol. Então, de acordo com o Gaon de Vilna, não pode. De acordo com o Rabi Zalman, parece que... Se a pessoa trabalha com isso, pode ou não pode? Pode. Aí poderia. Seria a mesma coisa. Uma pessoa que trabalha com jogadores de futebol, ele precisa ver o jogador para... Pode. Pode. É o trabalho dele. Eu trabalho com DJ. Então eu posso Você ver. precisa assistir a música. Isso. Aí depois eu vendo. Se eu for vender para agora, pode. Agora não tem problema. Essa é a minha pergunta, então tá bom. Eu tô tranquilo. É Parnassá é outra coisa. Pode. Certo, pessoal? Então aqui a gente vê... Agora prestem atenção. Como hoje eu preciso sair mais cedo, prestem atenção. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto do estudo da Torá. Qual que é a definição? Então a gente perguntou, qual que é a definição da mitzvah de estudar a Torá? É o tempo inteiro? É todo dia? Quanto que é? Quando precisa estudar? A gente viu que o rei tem que estudar o tempo inteiro. Mas uma pessoa normal, a gente viu que o Rabi Ishmael fala que ele pode trabalhar. Mas quanto ele tem que estudar? Qual que é o tempo? Então prestem atenção. Está escrito no livro do Rabbeinu Yonah, na explicação dele sobre Masechet Brachot. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte. Você sabe que a gente tem que, antes de estudar a Torá, fazer uma brachá. Todo dia de manhã a gente faz a brachá do Limud da Torá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam,
Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, de acordo com os Ashkenazim, é lá Asok b'divrei Torah, os Faradim al divrei Torah, certo? Cada um tem o seu nusach. E depois a gente faz Asher Bacharvanu mikolamim, Venatanan etorato, Baruch atah Hashem noten Torah. E uma pessoa não pode estudar a Torá antes de fazer a brachá. Inclusive, a Gemara em Masechet Nedarim traz a seguinte pergunta, que a Gemara fala assim, ninguém sabia explicar por que a gente chegou na destruição do Beit HaMikdash. Ninguém sabia explicar isso aqui. Essa pergunta foi perguntada para os sábios, para os anjos, para os profetas. Ninguém soube explicar. Até que veio o Kadosh Baruch Hu por si só e falou, Almav da Aretz, por que a terra de Israel foi destruída? Alosvam etorati, que eles deixaram a minha Torá, largaram a minha Torá. Logo pergunta a Gemara, largaram a minha Torá? O que significa largaram a minha Torá? Se largaram a Torá, então todo mundo ia ver que largaram a Torá. Fala agora, não, largaram a Torá não significa que eles largaram a Torá, eles cumpriam a Torá inteira, estudavam a Torá. O problema é, eles não fizeram brachá antes de estudar. Por isso, a primeira halachá do Shulchan Aruch, nas halachot de Birkat HaTorah, no Siman 47 do Shulchan Aruch Orach Chaim, ele fala, Birkat HaTorah tzarich lizer bameod. Birkat HaTorah tem que tomar muito cuidado com ela. Se uma pessoa não faz ela direito, isso aqui pode levar à destruição da terra de Israel, destruição da terra de Israel. Todo mundo ouviu Shlobar Chuba Torah. Todo mundo ouviu como é coisa. Então o que significa Shlobar Chuba Torah? O que significa que o povo de Israel não fizeram uma brachá da Torá? Não falaram uma brachá? O que significa isso? Então tem várias explicações. Uma das explicações bonitas que tem sobre o assunto é que eles não deram importância para o estudo da Torá. Certo? Muita gente acha, vou estudar a Torá, mas eles estudam a Torá como uma outra sabedoria qualquer, como uma matemática, uma física, uma química. Também vou estudar a Torá. Faz parte para enriquecer o meu conteúdo. Assim eles olhavam na época. Não fizeram a brachá da Torá, não é que eles não falaram a brachá, eles falaram a brachá. Mas eles, pashut, definiram que a Torá é uma sabedoria como outra sabedoria qualquer. E a Torá não é uma sabedoria como outra sabedoria qualquer. A Torá é o nosso alimento, é o alimento da nossa alma. Um Yehudi que não estuda a Torá, então a alma dele não está alimentada. Certo? Se a alma não está alimentada, então a alma vai buscar coisas indevidas. A pessoa precisa de um pouco de Iruchaniut. Assim, o Rav Kook escreve em algum lugar que se uma pessoa não dá um alimento ideal para a alma dele, então a pessoa sente um vazio grande e ele busca coisas loucas, busca loucuras, que ele precisa de alguma coisa, certo? Então, o alimento da nossa alma é a Torá. A gente tem que encarar o estudo da Torá como o alimento da nossa alma. E naquela época eles estudavam a Torá, faziam a brachá, só que eles achavam que a Torá é um enriquecimento de conteúdo, como outra sabedoria. Por isso aqui levou à destruição do Beit HaMikdash. Ou seja, eles foram descendo de nível até que chegaram na destruição do Beit HaMikdash. De qualquer jeito, a gente tem que tomar muito cuidado com o assunto de Birkat HaTorah. Fala o Rabbeinu Yonah sobre o assunto de Birkat HaTorah é o seguinte. Birkat HaTorah a gente faz uma vez por dia. Por que a gente faz uma vez por dia? Então, resumindo as palavras dele, ele tem lá um parágrafo comprido. Resumindo as palavras dele, ele fala o seguinte. Fala o Rabbeinu Yonah. A pessoa, todo dia, ele tem como se fosse um novo tzivui, uma nova obrigação de estudar a Torá. Ele acorda de manhã, ele tem uma nova obrigação, ele é reordenado para estudar a Torá. Por isso, toda manhã ele faz a brachá de Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'asok b'divrei Torah. Porque é como se fosse que aquela obrigação é renovada para ele. Todo dia que ele acorda, ele tem uma renovação, uma obrigação de estudar a Torá. Para cada dia e dia. Diferente da obrigação do rei, que o rei é uma obrigação para a vida inteira dele, para um Yehudi comum, todo dia de manhã quando ele acorda, é como se fosse que ele recebe uma nova ordem. Hoje vai estudar a Torá. Mas quanto tempo? Quanto tempo? O tempo que você consegue. Essa é a resposta. O tempo que você consegue, pelo menos um pouco de manhã, um pouco de noite, certo? Mas o tempo que você tem a possibilidade. Se você tem a possibilidade de estudar 1 hora por dia, 1 hora por dia, meia hora por dia, meia hora por dia, cada um de acordo com a sua possibilidade. Mas todo dia a pessoa tem que ter, todo dia a pessoa tem a obrigação de estudar um pouquinho de Torá. Todo dia a pessoa tem a obrigação, certo? Mesmo se for 5 minutos de manhã, 5 minutos de noite, mas a pessoa tem essa obrigação. É um tzivui que volta, ele é renovado todo dia após dia, certo? Tem um outro livro chamado Keren Orah, que ele fala que não é uma obrigação que é renovada cada dia, mas sim cada parte do dia. Tem uma obrigação de manhã e uma obrigação de noite. De acordo com o Rabbeinu Yonah, uma obrigação diária. Não é dia e noite. O dia e noite não estão separados. Ela começa de dia e vai até a hora que você vai dormir. Certo?
de acordo com o que ela não. É uma obrigação que ela é renovada toda manhã e toda noite. Então a pessoa tem que estudar toda manhã e toda noite um pouquinho de Torá, certo? Então, pessoal, a gente estamos se aproximando da festa de Shavuot. Eu preciso terminar aqui hoje o shiur um pouquinho mais cedo. E a gente tem que realmente se fortificar, principalmente nesse assunto do estudo da Torá. Uma pessoa que está ligado com o Torá, que ele tem um shiur semanal, ele tem um shiur diário, ele procura sempre estar vivendo de acordo com a Parashat HaShavua, estudando a Parashat HaShavua, com certeza isso aqui influencia na vida dele e automaticamente ele se torna uma pessoa melhor em relação à sociedade, em relação à família e à sociedade, à comunidade, mas também isso aqui influencia na vida judaica dele. Ele se torna um judeu melhor, ele se torna mais perto de Hashem. Não existe, assim fala o Sefer HaTanya, não existe uma proximidade maior de Hashem do que através do estudo da Torá. Uma pessoa que quer se aproximar de Hashem de verdade, não existe uma maneira melhor de se aproximar de Hashem do que o estudo da Torá, mais do que rezar, mais do que ler Teilim, que são coisas super importantes, certo? Ler Teilim e Tfilah é super importante, mas proximidade de Hashem, de um jeito bemet, se a pessoa quer chegar muito, muito próximo, o melhor jeito é através do estudo da Torá.